Daí galera, como prometido aqui, fazer para vocês um vídeo só com reviews e análises de mãos no ICMizer. Separei aqui hoje mãos específicas do Sitting Goal 9 Players KO. Vão ter mãos aqui de Sitting Goals $10 e mãos de Sitting Goals $25 KO. Ah, todos eles turbo, se não me engano. Se tiver algum regular vai ser muito poucos. Eu uso essas tags aqui, por um motivo que eu já expliquei. Eu tenho que ter uma tag para cada tipo de jogo dos que eu jogo. Essa ICM, se não me engano, é para os 18 players turbo, que acredito que ninguém aí no time esteja grindando eles. Eu uso eles para encher a grade algumas vezes, por isso não é tanto o foco. Ah, primeira coisa aqui, quando a gente vai revisar a mão, é colocar o jogo que vai ser revisado no caso. E vocês vão marcar essa opção FGS. E seleciona o FGS 3. O FGS, se eu não estou enganado, ele diz respeito a Future Gaming. Ele vai calcular no EV da mão as probabilidades futuras também, estipulando ranges de push e ranges de call de acordo com o comportamento dos oponentes caso eles estejam jogando por Nash. Portanto, é recomendado que vocês, quando forem mexer no ICMizer, se vocês acham que o comportamento do field é muito distante de Nash e o field está overfoldando muito e não está dando os pushes na frequência necessária, então o FGS vai ser um fator menos pontual, menos relevante na realidade. E daí é aconselhável, perdão, que vocês marquem o FGS 1 aqui. Enquanto maior esse número aqui, maior vai ser a relevância do FGS. Eu uso por padrão o 3, mas é justo que vocês façam esses ajustes aqui. Podem usar FGS 1, 2 ou 3. Acredito que até que para o field de vocês, esses fields mais baratos, é justo vocês usarem. Podem usar o FGS 3 mesmo. E para fields mais caros ou para mãos específicas jogadas contra Pro que vão estar jogando o Nash ali perfeito, aí é aconselhável colocar esses FGS com peso maior. Daí seleciona o tipo de jogo aqui e sucesso. Hoje nós vamos tratar prioritariamente do Sitting Goal 9 Max Turbo, porque eu quero que vocês entendam a implicância do fator Bounty no que diz respeito aos ranges de vocês. Vocês que estão estudando aí CMizer todo dia e não tem jogado ainda os Sitting Goals KO, vocês vão perceber que os ranges eles se alteram bastante simplesmente pelo fator KO. Isso é por dois motivos. O primeiro motivo é porque quando você elimina um oponente e você ganha a bounty dele, você tem uma lucratividade extra naquele call. E isso faz com que os seus ranges de call sejam mais largos. De semelhante modo, essa mesma dinâmica funciona para quando o seu oponente vai dar call no seu stack inteiro. Ou seja, todos vão dar call com ranges mais amplos, por assim dizer. E isso faz com que nós tenhamos que chovar um pouco mais tight também. Então essa é a principal diferença aí nos ranges de modo geral. O segundo fator é pelo comportamento do field em si. Nós temos que fazer um ajuste aqui pelo fator bounty e dar o call um pouco mais amplo, um pouco mais wide do que nós daríamos em situações normais. Só que o field de modo geral ele superestima esse fator bounty e aí eles acabam jogando de forma spill só para pegar o bounty, só para tentar te eliminar e pegar o bounty. Isso faz com que nós tenhamos que jogar
todo o nosso range de valor pré-flop em todas as streets com assumindo que nosso oponente, de modo geral, vai ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de boa vontade de pagar nosso stack inteiro quando ele tem um stack maior que o nosso. Isso é muito importante quando você tem grande valor na sua mão. Você tem que procurar entender que a nossa fold equity ela diminui um pouco. Então a gente vai ter que jogar um pouco mais desbalanceado em valor nesse Sitting Goals KO aqui. Bom, dito isso, a gente já pode começar. Eu vou jogar pra cá essa tela. E não vou colocar, vou pegar as mãos aleatoriamente mesmo. Copiá-las e jogar aqui sem ver antes o que está acontecendo. Copia a mão aqui nessa abinha, como já ensinei. Paste Hand History. Isso daqui é um push bem standard em qualquer situação, mas no Sitting Goals KO, a nossa fold equity de modo geral é um pouco menor, e isso faz com que nosso range seja mais tight. E aqui a gente vai tentar entender o quão mais tight esse range se torna. E descobrir também se eu acertei nesse push, lógico. O programa fica lento quando eu tô gravando a tela. Acho que eu vou acabar tendo que fechar programas adicionais aqui que estão abertos. Pausei o vídeo aqui e voltei agora porque senão a gente não consegue abrir o nosso range aqui para olhar. Na verdade conseguimos sim. Esse push é um push ruim e a gente já vai ver o quão ruim ele é. É bem close na verdade, não chega a ser spill, mas ele é menos EV a longo prazo. E nós já dissemos aqui que nós vamos trabalhar com EVs provavelmente ali acima de 0.5, acima de 0.10. Nós vamos pegar esses spots mais close, por exemplo, esse As 2 suited e o As 7 off. Eles são lucrativos a longo prazo, mas o lucro deles é relativamente baixo. E a gente trabalha com a premissa de que nós temos edge sobre o field. Então, quando a gente abdica de ter essa lucratividade pequena, a gente preserva o stack para usar ele em mãos futuras, onde a gente pode ter eventualmente uma lucratividade maior que essa. Então, se torna EV a longo prazo você abdicar dessa lucratividade pequena. Isso significa que eu vou abrir mão de chovar o Dama 9 suited, provavelmente, mas jamais vou abrir mão de chovar o Rei 9 suited, o 4-4, o As 8 off e todos esses Ases aqui de As 3 para cima. E o Valete 10 suited também. Um EV de 0.3 a gente não vai abdicar jamais porque é imprimir dinheiro fazer isso. Um fator que faz com que o nosso range seja um pouquinho mais amplo é o fato do Big Blind estar muito short, e aí o range dele de call é N2, como a gente vê, caso chegue em gap para ele. Só que por outro lado, justamente por ele estar tão short, os outros aqui vão acabar dando call mais wide, porque a chance deles pegarem duas bounties de uma vez é bem grande. Então acredito que no final das contas não haja tanta diferença assim. A gente pode manipular os ranges aqui, pensando que o hijack, por exemplo, estando tão deep stack assim,
talvez ele não dê call com tudo isso daqui, e eu realmente acredito que ele não pague com tudo isso. Não vejo eles dando call com esses pares menores, talvez nem todos esses ases, mas a gente pode até deixar. Rei Valete off, não acredito. Mesmo ele tendo 30 blinds, é muita ficha em jogo. Eu não me recordo o perfil desse jogador, mas a gente pode fazer essas alterações aqui sim, porque mesmo nesses fields de 10 dólares, não vejo ele dando esse call tão wide não. Vamos ver o small blind com 11 blinds. Acho que é um range justo, daria pra eliminar algumas mãos aqui ainda, mas a gente tem que ser bem cauteloso na hora de eliminar essas mãos, porque embora eles não paguem o Nash, eles não têm o conhecimento de que eles têm que pagar com tudo isso daqui. Justamente a falta de conhecimento deles faz com que eventualmente eles deem call spill com isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, por exemplo. Às vezes com uma mão porca, tipo essas aqui. Então, para equilibrar isso daí, a gente pode ser bem cauteloso mesmo na hora de manipular esses ranges. A gente só alterou mesmo o do Big Stack aqui, talvez o do Button se altere um pouco. Eu não vejo ele pagando com estas mãos aqui. E o Rei Valete Suited eu fico em dúvida, mas é bom ter cautela, porque senão a gente vai acabar se acostumando a chovar um range muito mais amplo do que deveria, e isso se torna spill a longo prazo. Manipulando os ranges dessa maneira, o 3-3 entra, mas ainda não é um spot que seja EV a gente pegar. Numa mesa muito dura, numa mesa com... Você pegou um sitting goal lá que tinha 4 regulares e nenhum desses regulares caiu, e digamos que esse aqui era um donk e aqui tem 4 regulares para trás. Contra esses regulares, nós não vamos ter tanto edge assim, então é justo que a gente abrace a variância e acabe abraçando esses spots mais close aqui. Porque contra regs não é condenável você pegar todo tipo de lucratividade que você puder. Pegar uma próxima mão aqui. Essa mão é interessante. Esse vilão, eu me recordo dessa mão, ele é o Vadimut, um russo. Ele é um regular, é lucrativo desses fields KO. Ele joga bastante KO, joga bastante sitting goals 25 dólares. Ele era grinder dos 25 dólares um mês atrás e hoje em dia ele joga poucos 25 dólares. O que me leva a crer que ele provavelmente pegou uma downswing. Se não me engano, ele tem o Shark Scope bloqueado. Vocês vão ver alguns desses caras que não são habilidosos, não tem muita técnica, mas como o field KO é um field meio spill, acaba que alguns desses caras conseguem ser lucrativos ainda. Esse cara ele é bem agressivo, ele é meio over, meio spill assim, ele open chova coisas estranhas às vezes. E esse foi um dos motivos pelo qual eu dei o call nele um pouco mais wide aqui. E a gente vai descobrir agora se faz sentido ou não esse raciocínio. Eu vou pausar o vídeo aqui. Aí voltei, tá demorando um pouco mais do que o normal para o ICMizer fazer esses processinhos aqui. Aqui a gente vê que o fator bounty ele é realmente muito imperativo no que diz respeito à lucratividade dos calls. Se a gente... Eu vou fazer o teste nessa mão específica porque vai ficar bem elucidativo. Eu teria que ver o showdown dessa mão,
porque de cabeça eu não me recordo. Ele tinha Ice 6 off com essa stack, o que é perfeitamente dentro do esperado. Aí a gente vê que ele estava chovando uma mão que era quase o Boron aqui, então mesmo eu tendo a impressão de que ele chova um pouco mais wide, nessa mão em específico ele ainda estava chovando dentro de Nash. Então a gente pode usar esse call aqui, não só contra esse cara, mas contra oponentes mais standard do field. E por ser tão lucrativo assim, a gente pode dar esse call até contra caras um pouquinho mais tights do que Nash. Eu vou alterar essa mão para um 9max Turbo, para a gente ver como esse range se comporta se a gente eliminar o fator Bounty. Eu vou calcular aqui, provavelmente ter que pausar o vídeo de novo. Aqui o programinha já fez a mágica dele. A gente vê que o range dele é um pouco mais wide do que seria num Sitting Goal KO. Justamente porque no KO a Fold Equity é menor de forma geral. E o EV da nossa mão, mesmo ele chovando bem mais light, com range muito mais amplo, o lucro em dar esse call ele é bem menor. Isso se dá por conta do peso do peso da Bounty. A Bounty ela significa dinheiro instantâneo no Sitting Goal. Quando você entra no Sitting Goal, você está comprando a inscrição, as fichas daquele Sitting Goal com dinheiro de verdade. Ou seja, aquelas fichas elas representam dinheiro. E conforme você vai se aproximando da zona de premiação, essas fichas elas ficam mais parecidas com dinheiro de verdade, digamos assim. E aí elas têm um valor, você consegue atribuir um valor específico a elas. E isso é o ICM de modo geral. O ICM diz respeito ao valor monetário das suas fichas. Essa é a definição de ICM. No Sitting Goals KO, a gente vê que esse processo é um pouco diferente, porque dar um call, nesse caso aqui, significa transformar os 3.8 blinds que faltam para completar aqui, eventualmente a gente transforma eles em dinheiro de verdade. E é isso que faz com que os nossos ranges se alterem bastante. Beleza? Vamos alterar de novo aqui. E já vamos passar para a próxima mão. Eu tenho uma mão aqui que está bem estranha. Eu acho que eu salvei ela na... Provavelmente eu salvei ela na tag errada. Eu dei limp por trap. Eu provavelmente miscliquei essa mão, então ela não... Vou até tirar a marcação dela. Ela não é de se considerar para o nosso estudo aqui. Essa mão aqui foi bem interessante, eu lembro dela. Essa vai demorar bastante, eu vou calcular e pausar o vídeo. Na live session que eu gravei hoje mesmo, que já foi upada no YouTube, enquanto jogava essa mão, eu dizia que o 6-6 com certeza era um push por cima, lucrativo, e que eu tinha dúvidas quanto ao 5-5, mas o IC Miser nos mostra que o 3-3 já entra como push, ou seja, o 5-5 não chega nem a ser close. São lucratividades massivas e all-in aqui por cima. E um desses fatores é porque nós cobrimos o stack de quase todos aqui, menos do button. Ou seja, nós temos eventualmente
mais e mais bounties aqui envolvidos, além do bounty desse cara. Então nós não temos medo de pegar um all-in triplo aqui, porque nas vezes em que a gente ganhar essas mãos, a gente vai transformar as fichas investidas em dinheiro instantaneamente. Essa é a mágica do Sitting Goals KO. Esse era um vilão regular, standard. Provavelmente não chova Nash, mas nessa stack aqui com 6 Big Blinds, eu acredito que eles vão chovar mais ou menos próximo disso. Eu tenho certeza que ele chova todos os pares, mas não sei se ele chova isso daqui com 6 Big Blinds. Eu chovo, sinceramente, mas eu não acredito que todos eles chovem. A gente pode tirar isso daqui só para fazer um teste. Se não me engano, quem nos deu cold call aqui foi o Big Blind com As e Rei off. E o range dele parece bem justo, eu não alteraria nada. Nem nos demais ranges. Embora talvez o range de Button. O Button tem uma pressão de CM extra, mas eu não vejo ele foldando Ás e Dama, por exemplo. Isso para ser bem generoso, 7-7 também. Não acredito que ele vá foldar. 7-7 talvez, mas o Ás e Dama com certeza ele não folda. Mesmo assim, o 3-3 acaba saindo com essas alterações. Mas o 6-6 ainda continua sendo um push extremamente lucrativo. A gente tende a dobrar nossas fichas no longo prazo. Não dobrar nossas fichas, dobrar o valor monetário das nossas fichas, dobrar o dinheiro que essas fichas valem a longo prazo. Toda vez que a gente joga essa mão desse jeito. E nessa mão especificamente eu acertei, eu fui all-in por cima. Bem standard. Próxima mão é esse 9-5 suited, small contra big. Isso vai ser interessante, vamos CMizar. Esse é o nosso range de push por Nash. A gente vê que é um range bastante largo e provavelmente um dos fatores envolvidos nisso é o fato do nosso stack cobrir o stack do vilão. Mesmo quando a gente pega um 70-30 aqui, nos 30% de vezes que a gente leva essa mão, a gente também ganha o bounty e transforma as fichas em dinheiro instantaneamente. A gente pode editar os ranges do vilão com 12 blinds. Eles não pagam tudo isso daqui com 12 blinds. Eles sabem que a gente vai chovar wide, mas eu sinceramente não vejo ele pagando com esses reis suited todos. Não vejo ele pagando com isso daqui, dama 9 não vejo, valete 10 não. Se ele for um oponente minimamente consciente, que sabe que eu estou jogando bem loose contra ele, eu acho que pode ser que o range dele seja próximo disso. Eu não vejo ele pagando de 3-3 também, sinceramente. E todos os ases eu acho até justo manter. Quando a gente faz essas alterações, nosso range se torna N2. Então, não é nem surpreendente isso, na verdade. Se a gente chova 9-5 suited, olha a proximidade que o 9-5 tem do 7-2. São algumas casas de distância. E o 7-2 é o pior suited de todos. Então a gente vê que esse fator bounty ele é realmente muito, muito pesado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é inverter as stacks. Quer ver? Bom, agora vocês veem a mágica acontecendo. É o mesmo stack efetivo, exatamente o mesmo stack efetivo, mas agora vocês conseguem perceber a diferença entre quando nós cobrimos o stack do vilão e quando o vilão cobre o nosso stack. Olha a diferença do range. O próprio 9-5 suited é o bottom do nosso range de push. E mesmo que a gente fizer exatamente as mesmas alterações, se eu conseguir fazer essas alterações,
Se não me engano era esse o range que eu havia estipulado, talvez. Acho que era algo em torno disso. Ainda é um range bastante largo, mas já não é N2. O 7.2 que possuía 0.2 de EV positivo, agora tem praticamente o mesmo EV negativo. A gente tem 0.4, a gente tem 40% no total de lucro subtraído só pelo fato do vilão cobrir o nosso stack numa situação onde o stack efetivo é exatamente o mesmo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês que jogam os Sitting Goals KO e os membros do nível Start já atentem bastante para isso e já comecem a refletir sobre isso, porque o próximo nível de vocês vai ser o Sitting Goals $1 KO turbo e regular. Então lá vocês já vão ter que fazer esses ajustes. E o ICM para vocês vai ser até um pouco difícil e vai ser um treinamento interessante, porque a dinâmica de modo geral é spewy nesses torneios. Então vocês vão se ver obrigados a dar esse tipo de pushes, eventualmente tomar calls aqui grotescos, e isso vai colocar em xeque a jogada de vocês, mas a gente usa o Nash pro push de forma geral, porque a maioria do field aí não consegue dar o call por Nash, eles dão um call mais tight. E eles também chovam menos, então a gente em geral paga menos do que deveria e chova igual ou mais do que deveria, beleza? A gente fez as alterações aqui e esse seria o nosso range para jogar de modo lucrativo. A gente pode colocar até um EV, só considerar os EVs acima de 10, acima de 0.1 no caso. E aí esses piores suiteds e algumas mãos off mais porcas a gente exclui do nosso range. Mas você vê que independente da alteração que a gente faz, esse 9.5 vai ser push em todas as situações. 9.5 suited. Ele não chega nem a ser close, como dá pra perceber aqui. Passar para a próxima mão aqui. Eu não sei por que eu salvei essa mão, sinceramente. Eu espero que ela não tenha pós-flop. Ela não tem pós-flop. Eu salvei essa mão provavelmente misclicando, ou provavelmente tentando salvar ela como uma mão para estudo de pós-flop. E acabei salvando como push fold. Mas não custa nada ICMizar ela e descobrir se a gente chovaria esse 3-2 suited em heads up 11 blinds. Ele é um EV negativo. Aliás, ela é EV, ela é lucrativa essa mão, mas é um EV que a gente pode abandonar nessa stack. Lembrando que em heads up nós não temos mais peso de ICM, nós temos totalmente chip stack. Chip EV, perdão. Ao invés de ICM EV, a gente trata das fichas como o valor em fichas somente, porque já não tem peso nenhum na gente ser eliminado. As premiações já estão definidas e não existe mais peso por ICM. Aqui a gente pode, ele dá o limp, né? No caso, isso torna a mão um pouco mais confusa. Não vou dizer confusa, mas um pouco mais complexa de lidar. Vamos já passar para a próxima mão, para também não ficar me alongando muito nessas mãos um pouco mais difíceis. Vocês vão aprender na prática e com os treinos de vocês a lidar também com essas situações onde vocês têm o limp e o fold ou call do vilão, quando vocês chovam em cima de um limp. E vocês podem usar o ICMizer também para spots de re-steal. E aliás, eu aconselho que vocês o façam. Não limitem só ao push fold, também ICMizem mãos de steal
e rei steel. Aliás, de rei steel de vocês e de call em rei steel. Porque vocês vão ver que a gente sempre reestila muito menos do que deveria. O reestilo ele acaba sendo lucrativo em muito mais situações com range muito mais amplo do que os ranges que a gente trata como standard. Beleza? Essa mão em heads up, a gente vai descobrir agora se ela se é ok que a gente chove essa mão. E qual é o lucro dela? É um lucro bem close. É um lucro bem close. Mas isso tendo em vista que o nosso vilão vai pagar por Nash, o que raramente acontece nesse field. Eu não vejo ele pagando com boa parte disso. Eu vejo ele pagando com Rei 8, Valete 10 talvez e Dama 9. T9 suited não acredito, essas mãos, todas essas mãos eu não acredito sinceramente. E eu 2-2 a gente pode até manter. E daí o nosso push se torna já com um EV bastante aceitável de 0.1. Então via de regra Rei X suited com 11 bebês no heads up vocês podem chovar. Podem e devem, aliás. Esse spot é interessante e eu acredito que terão provavelmente mais mãos desse mesmo game, porque esse vilão ele estava quase morto para as blinds e essa era uma situação onde ele entraria de all-in automático na mão seguinte. E a gente considera que quando tem um vilão de all-in, os outros que estão big stacks eles vão se matar pela bounty. E esse foi um future gaming que eu considerei nessa mão. Na live session vocês vão ver essa bolha que foi bem complicada de ser jogada. Mas eu acredito sinceramente que eu acertei em chovar. Eu disse, inclusive durante o grind, que o Ice Rei nós temos que foldar aqui, mesmo com essa stack Michuruca. A gente só chova os pares, porque os pares a gente pega situações de 80-20 com mais frequência. E o Ice Rei a gente vai pegar situações de 60-40. Se o vilão dá um showdown de 2 e 3 off aqui, a gente ainda assim tem que foldar, beleza? A gente precisa de um EV aqui provavelmente de 70% versus o range todo de call dele, que é um range de N2. Aqui a gente encara um range de N2 cards que ele vai dar call, e mesmo assim nosso range de push é só esse, justamente por aquele fator que eu descrevi para vocês. E o IC Miser não está considerando que na mão seguinte esses dois vilões vão entrar de limp para disputar de forma honesta, assim, por assim dizer, o bounty desse vilão aqui, sem fazer muita questão de se isolar, de correr riscos e tal. E eles vão jogar de forma passiva. Esse processo faz com que provavelmente o 9-9 saia do nosso range. E eu, sinceramente, foldaria o 9-9 e ficaria em dúvida entre foldar ou não o 10-10. Porque esse fator que eu expliquei pra vocês, ele é de fato gritante. Agora, se a gente colocar stacks menores para esses vilões aqui, por exemplo, 6 blinds, 5 blinds aqui, então a gente já não considera que eles vão, via de regra, limpar os dois na mão seguinte para derrubar esse cara. E daí talvez o 9-9 e o 10-10 eles se mantenham. Aqui a gente vê que o Dama 9 seria Spill, a gente chovar. As e Rei é Spill a gente chovar. Qualquer coisa menos que 9-9 é Spill a gente jogar. E o 9-9 mesmo é uma jogada de alta variância aqui. O mais legal aqui é a gente ficar nit, a gente só chovar essas mãos do topo, os pares do topo, aliás, porque os As e Rei a gente já vai foldar direto. E deixar esse vilão morrer para blind na próxima mão e coletar o terceiro colocado aqui e ir embora com ele e ser feliz. E foi justamente o que aconteceu. Na mão seguinte esse cara, ele morreu versus esses dois.
nós ficamos com meia blind para trás, com 0.6 na mão seguinte, e fomos eliminados algumas mãos depois e levamos o terceiro lugar aí. Essa é uma situação muito extrema de CM, muito extrema, mas acredito que já deu para vocês pegarem o conceito aí. Passar para a próxima mão. Acredito que seja ainda... Não, essa já se trata de outro torneio. Beleza, vamos ver o EV desse push. Ele é bem close na verdade, mas eu acho que não dá pra abrir mão de um EV de 0.12. Tem aqueles fatores que eu mencionei anteriormente, que um deles é que eles às vezes dão excessiva importância ao fator bounty e acabam pagando com um range muito mais amplo do que deveriam e acabam spewando às vezes, e isso faz com que a gente retraia todo o nosso range e tenha que eliminar algumas mãos aqui do bottom. Desta posição aqui eu acredito que eu não chovaria todos esses ases suited, provavelmente só o ase 9 suited mais. E o rei dama, se a gente considerar esse fator, que são oponentes spewy, então o próprio rei dama sairia, porque ele teria um EV aqui muito baixo, se não negativo, se o big blind pagasse com mais ases, por exemplo, ou o small blind. Então tem que ficar bem atento a isso e tentar produzir o nosso range da melhor maneira possível a cada mão que for jogada. Mas por outro lado, né, eles não têm o conhecimento necessário de que ele tem que pagar com 4-4 aqui. Ele pode ver um Ase 7 suited, um Ase 9 suited e se peidar e acabar não dando call, porque provavelmente ele não vê o field chovando na frequência que deveria, então ele pode atribuir a nós um range um pouco mais tight. Então se a gente somar e ponderar esses dois fatores, provavelmente o range que a gente vai usar vai ser esse range aqui mesmo, porque um fator vai fazer com que a gente expanda, o outro fator vai fazer com que a gente retraia o nosso range. Então eu acredito que não vai ser tão diferente disso aqui do range de Nash. Na dúvida é bom usar o range de Nash, e a não ser que a gente já tenha uma leitura do field ou dos oponentes em específico, que eles são spewy mesmo, que eles são excessivamente pagadores, e aí nesse caso a gente adapta. Mas gostei de ter dado esse push porque foi um push bem close, né? E eu acertei ele em game, eu realmente chovei essa mão. Essa é uma situação semelhante, mas pelas stacks aqui, nessa blind 80, na verdade eu estava com um pouquinho a menos que a stack inicial. Eu não boto muita fé nesse chove, pra ser sincero. Eu acho que é um chove menos EV mas isso aqui não é um bounty, isso daqui tá marcado no lugar errado. A gente teria que mudar aqui para 6 Max Turbo. Isso aqui claramente não é um 9 Max, né? No 6 Max eu acredito que esse seja um push lucrativo. É um push lucrativo em se tratando de 6 Max sem o fator KO. Então eu também apliquei esse push aqui e é gratificante saber que eu não cometi um erro nessa mão. Essa mão é interessante, mas eu não tô certo de que esse era um... na verdade era um sitting goal KO $10.
Vamos descobrir se a gente acertou. Eu foldei essa mão. E eu acredito que seja call por Nash, pra ser sincero. É o bottom do range de call por Nash. Mas esse vilão, ele é um recreativo, ele não é excessivamente agressivo. Ele joga com stats 17, 14, por volta disso, 17 de VPIP, 14 de pré-flop raise. Stats bem conservadoras, provavelmente ele joga bem linear mesmo, não inventa muita moda e não é balanceado de forma geral. O que me leva a crer que ele não sabe ou não tem vontade ou coragem ou conhecimento mesmo, de chovar o range todo dele aqui. Então, primeiro vamos ver definitivamente não. Definitivamente em se tratando desse vilão especificamente, aqui era um call standard versus um oponente como o Vadimut, por exemplo, que parece bastante agressivo porque ele chova por Nash, na verdade. Ou ele chova no mínimo Nash, talvez ele chove mais largo do que o Nash. Mas esse daqui, ele definitivamente não chova isso. Ele não chova nada disso. Ele não chova nem todos os ases suited. E talvez não chove. Os pares eles tendem a chovar. E eu também não boto fé que ele chovaria essas mãos. Pra ser honesto, eu não acho que ele chova todos esses ases suited. E não vejo ele chovando dama 10 e valete 10 suited. Esse oponente nessa stack, talvez nem os regs chovem 15 blinds aqui. Mesmo sendo o último em ficha, porque aqui ainda tem muito espaço para limpar essa mão e ver o flop e realizar a equidade. E aí a gente vê em ranges mais realistas que esse Ice 10 era um call deficitário a longo prazo e para minha felicidade eu acertei nessa mão. Por isso a importância da gente manipular esses ranges, porque você utilizar ranges de Nash no field que vocês jogam é realmente suicida. O que eu tenho repetido e vou continuar falando o tempo todo é que o range de Nash ele é o ponto de partida e vocês precisam dominar o range de Nash e aprender ele e todas as suas nuances para a partir dele construir seus próprios ranges para cada situação específica. Mas para aprender a construir esses ranges vocês precisam ter o Nash como o background de vocês, como a base de tudo. Essa mão era um spot de chove. Eu não me recordo dessa mão especificamente. Essa não é uma situação que eu chovo nesses fields KO, onde os caras jogam de uma maneira esquisita. Eu quero conferir as stacks para ver se... Bom, pelos stats eu vejo que esse cara na Big Blind era um regular, equilibradinho, stats 26/18, não tão agressivo. E eu tenho certeza que esse call é lucrativo a longo prazo, tenho quase certeza. Mas aqui olhando eu não consigo identificar um motivo para eu ter chovado essa mão ao invés de ter feito algo com uma variância menor. Por exemplo, ter aberto 3x para foldar, eles não sabem reagir a isso. Nosso range é próximo de N2, né? Se chovar 9-3 off é lucrativo aqui. Mesmo se a gente filtrar mãos com EV superior a 0.10, nosso range ainda vai ser 80%. Isso é muito, isso é muito. Isso considerando que ele paga de As 8, As 9, par de 6, As 5 suited, K9 suited, nunca ele vai dar esse call. Rei valete eu duvido, Rei 10 suited, Dama valete suited não, 6-6 não, As 8 não. O range dele vai ser no máximo isso daqui. Um cara que tem dois fatores que são necessários para que ele dê o range, para que ele pague nós com o range de Nash. O primeiro fator é que ele saiba o que é Nash e que ele domine os ranges de Nash.
O segundo fator é que nós estejamos chovando o Nash nele, que é algo que não acontece de modo geral no field, e além disso, ele precisa identificar isso em nós. Ou seja, ele só vai dar call com esses ranges estipulados pelo computador quando já tem um level, quando ele conhece a gente, quando ele sabe que nós estamos chovando o absurdo range de Nash, que é um range muito agressivo. E quando tem todos esses fatores, se você não prestou atenção nos fatores, volta o vídeo e anota, porque isso é importante. Quando todos esses fatores se misturam e esse oponente tem a habilidade e tem o culhão de dar call por Nash, dar o call inexplorável, então a lucratividade dessa mão é simplesmente a lucratividade de 0.5 que a máquina deu pra gente agora há pouco. Em situações mais realistas, essa é a lucratividade da nossa mão. 0.42. O que nossas fichas valem em dinheiro a longo prazo, ela vai ter um lucro de 40% a cada vez que a gente faz isso. Ou seja, a gente está imprimindo dinheiro a longo prazo. Então você viu essa situação, você identificou que ele vai ter um range de call restrito e você acha que é N2 chove, chova N2. Fecha o olho e chove N2, você está imprimindo dinheiro. Olha a lucratividade do 7.2. A gente vê, inclusive, que a lucratividade do 7.2, do 3.2, 4.2, ela não é diferente do 10.6 off, ela não é tão diferente do 7.2 suited, do 4.2 suited, dessas mãos porqueira aqui. Porque o lucro da nossa mão está justamente no fato de que ele vai foldar. Olha só, ele vai foldar 90% das vezes. Você vai ter que chovar essa mão 10 vezes para tomar call uma vez. E nós não sabemos o range exato do nosso vilão, porque eles jogam de maneira randômica também, eles jogam conforme a emoção, mas eu duvido que ele tenha a coragem de dar o call por Nash aqui, ou mais luz do que Nash. Então fica se questionem quando forem jogar essas mãos, beleza? Nós revisamos por volta de 10 mãos aqui. Revisar mais algumas até fazer 1 hora mais ou menos de review. Acho que está bem interessante esse tempo. Fica uma aula não tão maçante para vocês, mas ainda assim abordando bastante coisa legal aí e bastante exemplos práticos. Essa mão eu salvei porque, embora isso daqui seja um fold bem claro, eu queria saber qual seria o nosso range de call aqui. Esse vilão eu atribuo a ele um range bastante loose. O próprio range aqui em gap de 21 blinds que ele pode chovar lucrativamente é um range relativamente largo. O range que é possível chovar lucrativamente, embora nenhum deles use esse range. Mas analisando o comportamento do field de modo geral, analisando a visão que o field tem desses KOs, os riscos que o field em geral eles estão dispostos a correr para ganhar essa bounty, eu definiria um range aqui para mim de call, tendo em vista a minha stack também, né, que a gente não compromete a sobrevivência no torneio dando esse call. Eu pagaria aqui provavelmente com 8-8 mais, pagaria com Ás e Valete suited mais e Ás e Dama off mais. Esse seria meu range, intuitivamente falando, mas eu acho que quando a gente for ver por Nash aqui, nosso range vai ser muito mais loose do que isso. Eu aposto isso. Acho que por Nash ele vai mandar a gente dar call com Ás e 9 suited, Ás 10 suited, Ás 10 off, perdão. Vários pares aí, par de 6 provavelmente, par de 5 acredito que seria o bottom aqui. Talvez até mais loose do que isso. Feito aqui, calculamos por Nash. Agora vamos ver qual seria a... Bom, como eu previ, o IC+, ele nos dá um range estupidamente amplo de call aqui, mas a gente tem que considerar que o button provavelmente não vai chovar todas essas mãos,
Eu vejo ele dando call. Ele dando call aqui com boa parte dessas mãos, tentando levar essa bounty aqui e jogar um post-flop comigo em posição, sem comprometer toda a stack dele. Então eu acho que isso daqui ele daria call, isso daqui ele daria call, 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 a boa parte disso daqui, todo esse range. Agora o que ele me chova, eu não vejo ele chovando, honestamente, não vejo ele chovando nada mais do que isso. Eu não vejo ele chovando todos os ases, sinceramente, só os ases suited. Acho que ele chova mais ou menos isso. E o K9 com certeza não. Talvez essas Broadways menores. Eu ainda não acredito que ele é capaz de chovar tudo isso daqui. Mas pra não ser também, não dar muito crédito a ele, vamos limitar nossa análise nisso daqui. Eu não lembro que range que eu disse que faria, mas já aprendi agora que mesmo atribuindo os ranges que eu imagino que ele vai chovar, eu deveria, se eu acredito que ele chova isso, então eu tenho que pagar com isso. E eu tô perdendo dinheiro quando eu foldo mãos do tipo 6, 6, 5, 5, As 10 off, As 9. A gente realmente tem que ir pro gamble aqui, porque é lucrativo mesmo, porque você tá brigando por duas bounties e por um caminhão de ficha, é de fato lucrativo. Colocando um range específico desse vilão, se não me engano nessa situação ele deu um showdown bonito, entre aspas. Vamos dizer que ele só chova linearmente mãos mais do topo assim mesmo, só esses pares um pouco maiores aqui. Eu acho que esse é um range mais ok para esse vilão específico. Tem gente tentando usar o IC Miser aí no time. Tô quase acabando aqui. Faltam mais umas 3, 4 mãos, a gente encerra o vídeo e acho que já tá um conteúdo bem interessante para vocês. Reloga. Parecido com o range que eu estipulei anteriormente, que era o range que eu sinceramente atolaria contra esse cara. Eu não lembro se eu disse 8-8 ou 7-7 como bottom, talvez tenha sido 8-8. Eu me lembro de ter dito Ice Valete, me lembro de ter dito Ice 10 Suited. Pelos ranges que eu atribuí a ele, o Ice 10 Suited não entra no caso. Mas é close também. Se ele estiver errando em algumas mãos mais loose um pouquinho, então o Ice 10 Suited entra. Isso era um treino próprio pra mim, porque eu queria saber se eu sou capaz de estipular ranges realistas aqui pra dar um call lucrativo contra ele. E aparentemente eu tenho conseguido aqui fazer esse trabalho aí bem feito. Legal. Vamos passar para próxima mão. Essa é uma situação interessante, é uma situação de bolha, em que nós cobrimos o stack do vilão, mas isso não faz tanta diferença assim, porque qualquer um desses dois que tivesse com um blind a mais que o outro, estaria virtualmente eliminado nas mãos posteriores, porque você jogaria contra stacks de 24, 23, 15 e 40 big blinds, então um blind aqui provavelmente significaria estar eliminado na próxima mão. A gente tem que chovar N2 nele, se considerarmos todo o nosso range lucrativo, como a gente limita aqui aos EVs de 0.1 ou melhor. Então a gente chova 96% do range. Não vamos chovar só o lixo off absoluto. Até 4-2 off, 5-2 off, 9-2 off, todos os suiteds a gente chova de forma extremamente lucrativa. E isso se dá pelo range de call dele, que definitivamente não é esse range de call na prática. Mas como já está muito próximo de N2 aqui, a gente não precisa ficar fantasiando muito. Às vezes vocês vão pegar um oponente tiltado que vai pagar com essa merda aqui, vai pagar com
sei lá, vai pagar com isso. Já tomei call disso aqui, entendeu? Na bolha. Eles espiam às vezes esse Aze 2 suited que ele não deveria dar, tá dando call. E eles dão call, então também é aceitável não manipular tanto assim o range dele. Caso a gente queira se blindar a longo prazo das vezes em que vai ter um oponente tiltado aqui e vai spewar. Então é ok. A gente pode talvez tirar aqui esses reis suited, o 3-3, creio eu. E isso provavelmente dá um range um pouquinho mais realista, em que a gente de fato pode chovar N2. Então, galera, via de regra, terceiro stack contra quarto stack na bolha com KO, chova N2, beleza? Interessante porque eu não identifiquei esse spot como spot de N2. Eu foldaria toda a parte mais lixo do bottom e não chovaria provavelmente mais do que 70% do range, 75%. Eu acho que eu chovaria mais ou menos isso. Então estaria abrindo mão desse tipo de EV de 35, 37%, 38%. É criminoso você abrir mão desses EVs. Tem que chovar pelo menos 0,10 ou melhor. Próxima mão. Não é uma situação de ICM tão pesada, é uma situação com um pouco mais próxima de chip EV. Mas aqui eu selecionei essa mão para estudar a implicância do fator nós estarmos short stack chovando num big stack aqui que vai nos pagar com range bem amplo. Nossa mão tem um EV negativo. Se a gente considerar que o Big Blind não paga tudo isso, que ele paga tudo isso, aliás, mas ele não paga. Eu não vejo ele pagando com essa parte do range. Não vejo ele pagando com T9 off, não vejo pagando com esses suited aqui, nem com talvez todos os reis suited sim. Eu acho que o range dele talvez seja algo parecido com isso. Não estou fazendo isso para defender o meu chove, mas é porque se nós nos atentarmos só ao Nash, nós vamos chovar menos do que deveria e vamos dar call mais do que deveria, e isso na prática, nesses fields mais fracos, vai representar abrir mão de ganhar dinheiro ou torrar nossas fichas contra oponentes que estão spewando, ou torrar nossas fichas dando call light em oponentes que estão chovando muito mais tight do que deveriam. Então tem que fazer esse ajuste. Por isso eu digo para vocês não se limitarem ao uso do Sitting Go Coach, mas toda vez que forem usar o Sitting Go Coach, usem ele para aprender o Nash, mas cliquem naquele botãozinho de ICMizar a própria mão do Sitting Go Coach e coloquem ranges realistas para o field que vocês estão jogando, e isso vai dar para vocês uma lucratividade adicional aí. Essa mão é interessante. É um spot de call versus oponente chovando de hijack com 6 blinds e meia. É bem EV, é muito EV esse call. Se a gente colar essa mão num Sitting Go 9 Max regular, a gente vai ver que o EV, mesmo por Nash, o EV vai ser um pouco menor. A gente pode fazer isso agora, inclusive. É a última mão mesmo.
A gente vê que o nosso EV diminui drasticamente. Drasticamente diminui aí em um terço praticamente, né? Diminui em um terço a lucratividade em dar esse call quando não tem o fator bounty envolvido. Então fica a lição para vocês, façam essa adaptação. Ah, vou até desligar o som aqui para poder me concentrar um pouco mais. Que a gente consegue extrair desse vídeo? Eu tirei esse tempo e sacrifiquei uma parte do que seria o restinho do meu grind de hoje para fazer esse vídeo para vocês, porque eu acho que existe uma urgência em lidar com isso, porque esse exercício de C-Miser vai ser um diferencial para vocês, porque a maioria do field, no field de vocês ninguém faz isso, creio eu. Ninguém faz isso. Os regs do field de vocês provavelmente usam tabelas fixas e provavelmente não perdem uma hora por dia como vocês têm feito para lidar com o ICMizer. Isso daqui vocês vão estar afiando a ferramenta de vocês que vai construir a lucratividade que a gente tanto deseja. Vocês e nós também, porque o objetivo desse time é os low stakes, é vocês baterem esses fields e chegarem no field de 10 dólares, que é onde tem dinheiro de verdade. O que a gente pode extrair de ensinamento desse vídeo? Primeira coisa, a diferença entre o Sitting Go Coach, entre você aprender a matemática pura e você manipular essa matemática, você identificar o comportamento do field e se adaptar a ele. Entendam que o poker ele é um jogo de tendências. É um jogo em que todo jogador tem suas tendências. E enquanto mais tendências você tem, mais explorável você é. E enquanto mais tendências o oponente tem, mais nós podemos adaptar nosso jogo para ser tendencioso de forma que explore a tendência do oponente. Ou seja, jogar por Nash é suicida no field 1 dólar, no field 50 centavos. Mas, mesmo assim, vocês têm a necessidade de aprender o Nash, porque o Nash é o ponto de partida. Se vocês não souberem o Nash, vocês não sabem nada. Ele é o ponto de partida. Você tem que pensar a cada spot qual é o seu range por Nash, porque lá na frente, quando vocês estiverem jogando 7 dólares, 5 dólares também, 5 dólares não, mas 7 dólares em diante, vocês vão lidar com adversários que vão estar chovando o Nash perfeito em vocês, porque vocês vão começar a ganhar note dos adversários, dos regulares, notes no bonequinho de vocês lá, dizendo que vocês jogam por Nash. Então, vocês precisam dominar o Nash, e tão importante quanto dominar o Nash é saber quando usar o Nash. E quando não usar o Nash, vocês usam o Nash como ponto de partida para criar um novo range para vocês a cada situação. Isso é o que a gente faz manualmente no ICMizer, e você vai estar alimentando sua mente aqui com todas essas informações, todos esses números, e com o treinamento, treinando isso à exaustão, você vai se tornar intuitivo para vocês no futuro fazerem todo esse trabalho aqui. Um exemplo disso foi aquele range que eu disse para vocês que só estava salvando para ver os meus bottoms e passou muito perto. Eu errei, acho que o par de 7 e o as 10 suited, pensando no range que eu mesmo estipulei para ele naquela hora. Então é isso que vocês vão fazer, e isso vai fabricar dinheiro para vocês. O push fold lucrativo, ele vai ser uma das armas para duas coisas: para vocês explorarem tendências versus os fishes e os regulares fracos, e para que vocês não tenham tendências para serem explorados pelos regulares. Outro pequeno ensinamento que a gente pega a partir desse vídeo
diz respeito à diferença entre Sitting Goals regulares, entre Sitting Goal Turbo sem KO e Sitting Goals com KO. Ah, como nós vamos adaptar o nosso jogo quando nós começarmos a jogar o Sitting Goal KO, ou quando vocês estiverem, como eu faço diariamente, jogando um 6max, um 9max e um 9max KO ao mesmo tempo. Tem que ser intuitivo para vocês, tem que ser automático. Entender essa diferença, entender como que os ranges se comportam em cada tipo de jogo. De forma chula, de forma muito simplificada, a gente pode dizer que, de modo geral, no Sitting Goals KO, a gente chova, a gente dá a win mais tight do que o normal e a gente paga mais lose do que o normal. E que o tamanho da adaptação que o nosso adversário vai fazer nesses dois casos, nós temos também que nos adaptar proporcionalmente a esse comportamento. Ou seja, o field em geral ele tem a obrigação de te pagar mais lose para te eliminar e ganhar o bounty. E você tem que identificar o quão disposto o meu oponente está a me dar um call muito mais lose para ganhar o meu bounty. E se você entender que ele tá te dando call tão lose a ponto de ser spill, então você vai enxugar muito o seu range. Se você entender que o seu oponente tá muito tight, que ele é bastante conservador, ou que ele tá por pressão de ICM, ele não pode dar o call, então você vai alargar o seu range e vai chovar até mais do que Nash. Por isso que eu digo que o Nash é o ponto de partida. Você tem que saber o Nash para saber como jogar de forma inexplorável. Primeiro jogar de forma inexplorável para depois explorar, para depois entender como o seu adversário tem se comportado e conseguir explorar as tendências dele. Beleza? O que eu tenho para passar para vocês hoje é só isso. Acho que deu para pegar bastante coisa. A gente revisou de 10 a 15 mãos, eu acho. É muito menos do que eu imaginei que seria para 1 hora e alguma coisa aí de vídeo. Mas o nosso raciocínio foi bem deep em cada situação. Eu aprendi coisas porque isso que eu estou fazendo agora eu costumo fazer sempre e vocês também vão fazer. Quem não está fazendo deveria fazer, deve fazer. E quando a gente faz isso, todo mundo aprende junto e é por isso que eu não tenho a mínima pena de ter investido mais de 1 hora do meu dia, que poderia ser investida no grind, e investir nisso, porque aqui eu estou construindo conhecimento para mim e para vocês. O que eu tenho para passar para vocês, além da live session que foi gravada hoje também, é esse material. Eu espero que vocês guardem esse vídeo com carinho e assistam. E não assistam uma vez só, e entendam o que está sendo dito e me deem o feedback, principalmente. Pode ser aqui mesmo no YouTube, através da caixa de comentários ali, ou pode ser no privado. Vocês têm acesso, têm contato comigo diariamente no particular, então assistam esse vídeo. Vocês já assistiram, né? Se tá ouvindo isso. Uma vez assistido esse vídeo, faça suas anotações, escreva suas dúvidas e o que você aprendeu de novo, faça esse exercício mental e me dê o feedback, porque esse é um modelo de aula que eu pretendo fazer outras vezes e no futuro aí a gente vai ter esse tipo de análise também com o PioSolver. O Dreads providenciou aí e eu acredito que ele vai disponibilizar o uso do ele vai fazer análise no PioSolver e disponibilizar o resultado disso para que a gente possa aprender um pouco mais. Eu agradeço quem assistiu até o final, quem teve a paciência e a dedicação, dou os parabéns e continue assim. E não tem mais o que ser dito, é só agradecer e desejar boa sorte nas mesas. Falou, um abraço.